Muito bem, vamos continuar e hoje terminar o livro de Ruth. É o terceiro domingo que falamos sobre este livro. E se calhar podemos recapitular um pouco o que nós já vimos, certo? Vimos no primeiro capítulo que Noemi e sua família saem de Belém, casa de pão, e vão para uma terra estrangeira, terra dos Moabitas, em busca de alimento. E lá acontecem muitas perdas, algumas são evidentes, mas a morte do marido de Noemi, Elimeleque, é uma grande tragédia. Depois seus filhos também casam com Moabitas e os 2 filhos morrem, sobram 3 viúvas. Noemi ouve que na sua terra a fome já havia cessado e resolve voltar, e uma de suas noras acompanha, que é Ruth. Então, isso já vimos, certo? Aprendemos, tentamos falar um pouquinho como lidar com as perdas, com base nas perdas que elas tiveram. Noemi, que significa doçura, chega no final, na volta, ela diz que estou amarga, não me chame mais de Noemi, de doçura, mas amarga, e coloca a culpa em Deus. Enfim, é a história do ser humano, né? Nós sempre colocamos a culpa das coisas em alguém ou em Deus. E ela faz isso, estava amarga. Mas, olha, elas voltaram para Belém, tinham que viver, que sobreviver. E nós vimos então a semana passada que Ruth vai trabalhar na terra de alguém que é chamado Boaz, certo? Vai colher as sobras que a lei previa que assim fosse. As sobras eram para os pobres, para os estrangeiros, etc. Então ela está a fazer isso, conhece o dono das terras, Boaz. E Boaz é gracioso para com Ruth, uma estrangeira, dá além do que a lei previa. Não era suposto de ter algum contato ou amizade com Moabitas, por causa do passado, mas mesmo assim ele é gracioso com Ruth e ajuda Ruth nesta condição. E verificamos também, domingo passado, que fomos para o final do livro, no final do capítulo 4, verificamos que Boaz casou com Ruth, tiveram um filho, cujo nome foi Obed, e daí está a linhagem do rei Davi e a própria linhagem de Jesus Cristo. Olhamos lá em Mateus, capítulo 1, e verificamos a genealogia de Jesus Cristo, aparece lá o nome de Ruth. Ela está lá, uma moabita, uma estrangeira, a quem não se dava nada naquela altura, não era nem permitido ter um relacionamento, faz parte da linhagem de Jesus Cristo. Então, verificamos a graça. Noemi é restaurada, no final, está contente, já não está mais amarga, já passou aquele sentimento que ela tinha em relação a Deus e em relação à vida, em relação a tudo. Então, vimos isso e pulamos uma parte, pulamos o capítulo 3. Pulamos de propósito o capítulo 3, porque é uma bela história, o casamento de Ruth e Boaz, o que acontece depois. Vem o rei Davi como descendente, vem o próprio Jesus Cristo, mas o capítulo 3 mostra umas facetas humanas interessantes, no mínimo interessantes, dessa história de casamento. Lembrando que tudo isso acontece, é uma história dentro da história. Na Escola Bíblica Dominical estamos a estudar o livro de Juízes, que é um caos, uma fase caótica da história de Israel, e esse episódio de Ruth acontece exatamente durante aquele período, mais na fase inicial de Juízes. Então é uma história dentro da história. Então está muito interessante termos a oportunidade de juntos estudarmos Juízes e encaixarmos Ruth nesse contexto. Então vamos ver o capítulo 3 e ver uma parte que não é tudo assim tão bonito, né? Tem manipulação e etc. E vamos ver como Noemi
a viúva de Elimeleque, sogra de Ruth. Tem umas jogadas aqui que eu não entendi muito bem, não sei se isso é... Não quero ofender as mulheres, mas se é típico das mulheres e tal. Mas olha que... Desculpem lá, vamos ler, tá bem? Vamos ler. Então, capítulo 3, e vou entrar no capítulo 4, o trecho que não tinha lido ainda, tá bem? Então, olha lá, Ruth 3. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está a dizer-me. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre, olha o vinho aí, né? Ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz respondeu: o Senhor abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Olha a curiosidade das mulheres. Então, funcionou a coisa? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito. E acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi, olha a experiência da sogra: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não se resolver essa questão hoje mesmo. Olha a convicção que Noemi tinha do lance de sedução que ela tinha orientado a Ruth. Ela tinha absoluta certeza, ela tinha experiência na área. Bom, vamos continuar mais um pouco. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava a passar por ali. Antes de eu continuar, deixa eu explicar um pouco de quem era esse tal resgatador que nós já lemos aqui. Se nós olharmos Levítico, capítulo 25, de 25 a 28, nós vamos ver assim: se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. E era um resgate aqui no caso de terras e propriedades, mas também havia um resgate da escravidão, como nós podemos ver em Levítico
no próprio capítulo 25, os versículos 47 diz assim, em diante, se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer e alguém de seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio, ou etc, etc. Então, eu não vou ler mais, mas essa lei do resgate prevista por Moisés, Deus deu a Moisés, garantia que alguém em dificuldades fosse resgatado por um parente próximo. Como eu preciso de um resgatador. Como nós precisamos, né? Não a troika, né? Mas de um resgatador que tem essa generosidade, que livrava de situações difíceis, de dificuldades, de impossibilidades, e era o caso das viúvas. Estavam pobres agora, iam ter que vender a propriedade, então estavam à procura do resgatador. E Boaz era o segundo resgatador na linha. Tinha um mais próximo ainda que tinha o direito de resgatar em primeiro lugar. Então está em cena aqui um romance entre Boaz e Ruth, certo? Que, como nós vimos a semana passada, casaram e etc. Mas está aqui ainda naquela fase do romance. E ele então promete, olha, se ele não resgatar, eu resgato, deixa comigo. Ou seja, a coisa de Noemi deu certo. Então voltamos lá ao capítulo 4 de Ruth agora, só para continuar a leitura e verificar então que Boaz, depois daquela noite em que Ruth apareceu lá, toda perfumada, no dia seguinte, Boaz então vai à procura do resgatador. Então, capítulo 4, versículo 1. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse, meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse, sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moabe, está a vender o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me, para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará a adquirir também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom, que eram os filhos. Também estou a adquirir o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram, somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Então, estava feita a coisa. Boaz, então, fala com o resgatador que tinha o direito, e ele não quis dividir a herança depois com Noemi, etc. Então, ele desistiu e Boaz, então, fica a ser o resgatador oficial de Noemi, de Ruth, e
e a toma em casamento, e todos os líderes da cidade ali foram testemunhas desta situação. É interessante que Boaz, quando ele dá esse passo, ele junta duas coisas aqui. Ele junta a lei do resgate, que nós lemos, mas ele junta uma outra situação, que era de dar descendência a quem falecia e não tinha filhos. Ele junta as duas coisas, ou seja, o resgate dele é completo. Não era obrigação dele fazê-lo, porque isso caberia mais aos irmãos, mas como não havia mais, ele se propõe a fazê-lo, então ele junta as duas coisas e faz um resgate completo. E nós vimos então, a semana passada, que eles se casaram, tiveram filhos e desenvolveram a linhagem de Davi e de Jesus, e Noemi finalmente está restaurada, certo? Ela saiu e voltou amarga, triste, depressiva, e agora está de novo contente, alegre, resgatada, restaurada, e etc. Muito bem, esses são os factos, e vimos aí no capítulo 3 que se calhar nem era necessário, não sei, nós seres humanos queremos sempre dar uma ajuda para Deus, né? Então parece que Noemi não confiou muito em Deus e quis dar uma ajuda para Deus, para que Boaz e Ruth pudessem se encontrar e se casar, e etc. É um episódio estranho, mas a Bíblia não esconde nada, né? Mostra a humanidade da forma que ela é, a humanidade caída, que não consegue confiar completamente em Deus e pensa que pode manipular as situações. O plano de Deus está acima disso tudo, né? Deus olha e fala, pô, não precisa fazer isso, mas olha, mesmo assim, nós fazemos isso. Mas o que eu gostaria de introduzir agora é algo que nós já sabemos, mas que é bom recordarmos, que é olharmos para esse livro com uma chave de interpretação, que é Jesus Cristo. A chave de interpretação do Velho Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. É uma pena que os judeus não pensem assim, não vejam assim. Mas, por exemplo, quando Jesus estava a caminho de Emaús, com aqueles discípulos que estavam tristes, Jesus disse assim para eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Estava a referir, as Escrituras eram o Antigo Testamento, claro. Ou seja, tudo a respeito de Jesus já estava ali no Antigo Testamento. Em João 5,39, o próprio Jesus diz assim: as Escrituras testificam a meu respeito. As Escrituras testificam sobre mim. Palavras de Jesus. Então, neste livro de Ruth, como nós vemos Jesus Cristo? Como podemos percebê-lo aqui? Nós já falamos um pouco sobre isso. A graça de Boaz já aponta um pouco nesse sentido, que estava acima da lei, como nós vimos no domingo passado. A necessidade de um resgatador, que está evidente aqui nesse livro, aponta para o nosso Redentor, ou resgatador, que significa a mesma coisa, Jesus Cristo. Interessante que elas aqui precisavam de um resgatador para suas situações materiais, mas quando nós lemos o capítulo 3 e vemos a degradação interior do ser humano, nós vemos que a humanidade, o ser humano caído, precisa de um resgatador, muito além das condições físicas, materiais e temporais, mas algo que vá muito além disso, numa outra dimensão, no alcance interno, espiritual e eterno. No íntimo da alma, nós todos precisamos de um resgatador. E Jesus Cristo é esse resgatador. Então, quando nós olhamos para Ruth, nós podemos já ver
Já podemos apontar para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. É esse o objetivo do Antigo Testamento. Aponta sempre para Jesus Cristo. E o livro de Juízes que estamos a estudar, nós já falamos sobre isso, e o Kim, em particular, já deu algumas dicas, e outras dicas serão dadas ainda na EBD a esse respeito, mas esse livro, em particular, também aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos de um resgatador. Gálatas 3, 13 e 14 diz que Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei. Jesus Cristo, estávamos com problemas, e o resgatador faz exatamente isso. Vai lá e tira, e livra do problema. Ele compra o problema, ele elimina o problema. Hebreus 2 diz que Jesus Cristo libertou aqueles que durante toda a vida estavam escravizados pelo medo da morte. O resgatador traz isso, traz a libertação. Outros textos dizem o preço pago pelo nosso resgatador. Ele deu a vida. O resgate foi caro. Sabe que resgate é eu recuperar o que já é meu, certo? O que já era meu. E é o que Jesus fez é exatamente isso. Ele veio buscar exatamente os seus. Que nos perdemos e ele pagou o preço para nos ter de volta. Lá na cruz ele pagou o preço. E é interessante quando olhamos para Jó, nessa perspectiva de ver Jesus. Jó disse lá em certa altura, cheio de problemas, certo? Perdeu tudo. Ele precisava de um resgatador, como essas mulheres precisavam. Não aparece nenhum resgatador, mas Jó diz assim, eu sei que o meu resgatador ou redentor, a palavra é a mesma de Ruth, eu sei que o meu resgatador vive e por fim se manifestará sobre a terra. Ele já estava a apontar para o Messias. Estava a apontar para o Messias. Ele sabia que havia um resgatador. Que não apareceu ali para ele, como apareceu, como se manifestaram aqui para Ruth e Noemi, mas ele já sabia que... E foi uma palavra já apontando para o Messias, Jesus Cristo, o nosso resgatador. Então, é interessante olharmos para esse texto e vislumbrarmos a pessoa de Jesus Cristo e a obra de Jesus Cristo a nosso favor. Mas, ao mesmo tempo, temos de reconhecer a necessidade de um resgatador, certo? Temos que reconhecer esta necessidade. E Noemi mostra esse caminho do ser humano que se afasta da casa de pão, da casa de Deus, e depois quer voltar. E ela não consegue voltar, ela só consegue voltar quando só consegue ser a doçura, ser feliz, ter propósito de novo, mediante a ação de um resgatador. Ou seja, só há uma solução para a nossa vida, precisamos do resgatador. Não há outra forma de encontrar sentido, de encontrar razão para a nossa vida. Precisamos do resgatador Jesus Cristo. Porque nós nos afastamos da casa de pão, nos afastamos de Belém, nos afastamos do nosso Criador, tentamos por todas as maneiras, mas não saímos da amargura, o vazio continua no nosso ser interior, e podemos voltar à casa do Pai, podemos voltar à casa de pão, mas para isso precisamos de Jesus Cristo, de um resgatador, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é isso, toda a humanidade hoje está em busca de saciar a fome onde não há pão. A humanidade está em busca de saciar a fome onde não há pão. As pessoas buscam qualquer coisa para preencher o vazio da sua vida. Mas esse livro e a Bíblia nos ensina que só há um resgatador. E só há um que pode preencher o vazio da nossa vida e dar sentido à nossa vida, que é Jesus Cristo, que morreu no meu e no seu lugar para isso. Só precisamos nos entregar a esse resgatador. Sem manipulações, até mesmo com as nossas manipulações, podemos ir a Ele. Que Ele vai cumprir o seu plano e o seu propósito. Porque Ele compreende a raça humana. O ser humano caído precisa ser levantado. Jesus Cristo quer fazer isso.
E tem feito isso na nossa vida. E quer usar a nossa vida como Ruth para abençoar outras pessoas que ainda não conhecem o resgatador Jesus Cristo. E que nossas vidas estejam completamente entregues nas mãos daquele que se entregou por nós, que nos resgatou, que pagou o preço. E que as pessoas à nossa volta possam também conhecer Jesus Cristo, através do nosso testemunho, através da nossa vida. Amém? Amém. Eu gostaria que nós orássemos. Eu queria chamar o Manuel Rainho para orar e para agradecer a Deus o privilégio que nós temos de estudar a palavra dele e de conhecer o resgatador das nossas vidas, Jesus Cristo. Querido Pai, quero-te agradecer em primeiro lugar por tu nos teres dado esta consciência de facto não são os sãos que precisam de médico, mas são aqueles que estão doentes. Então, em primeiro lugar, quero-te agradecer por me revelares essa às vezes difícil notícia de preciso de facto de um médico, que preciso de facto de um resgatador. Na verdade é algo que nós todos sabemos no íntimo, mas às vezes é difícil de admitir. Muito obrigado, Senhor, por essa tua revelação em nós. Mas obrigado também por tu, ao revelares isso, não é para nós nos sentirmos mal, mas perceber que apesar de nas próprias forças nós não conseguirmos chegar lá, nós conseguimos contigo e através de ti, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por tu fizeste aquilo que nós próprios não conseguimos fazer. E tu recebeste tudo isso na cruz, todas as consequências do nosso pecado. E podes agora resgatar-nos. Tu nos compraste com o preço da tua vida, Senhor. Muito obrigado, Pai. Ajuda-nos a perceber isso a cada dia que passamos, quando erramos. Ajuda-nos a voltar novamente para Ti, a perceber onde de facto está a nossa redenção. Não é em nós, é em Ti, Senhor. Ajuda-nos a perceber isso. Não retires de nós essa mais do que uma impressão, não retires de nós essa consciência. Nós somos falhos, Pai, mas Tu de facto nos resgatas. E ao nos resgatarmos nós sentimos uma liberdade imensa, Senhor. Espírito Santo, lembra-nos disso nos momentos em que nós estamos desatentos. Lembra-nos disso. Muito obrigado pela alegria que nós recebemos quando nos sentimos verdadeiramente livres a partir do Teu resgate, Senhor. O único possível. Muito obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus.